Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui, agradecer o Sintajude e o Sindicef. Eu tive aqui da outra vez como ouvinte da atividade, né, e vou explicar até, eu perdi uma prova naquele dia, uma prova no sábado, porque eu acho interessante você fazer determinadas cobranças, e quando essas cobranças são respondidas, você não pode falhar também. Por isso, naquele dia, eu perdi uma prova. Porque eu acho que o movimento sindical ele tem uma certa dívida, uma certa responsabilidade também com a exclusão do negro. Inclusive, é disso que eu trato na minha monografia. Só para ter uma ideia, a CUT levou 11 anos para colocar a palavra negro ou a questão racial na pauta da Central, se considerar a Conclave de 1981, e 13 anos para que você tivesse algumas reivindicações específicas dos negros na Central Única dos Trabalhadores, que foi o melhor que a classe trabalhadora conseguiu construir naquele momento. Hoje tem um conjunto de outras centrais, a Conlutas está em processo de construção, mas foi o melhor que os trabalhadores conseguiram construir naquele momento, e nunca o debate sobre a inclusão do negro no mercado de trabalho foi colocado. Né? O Dalmo falou na apresentação da atividade uma coisa muito interessante, porque assim como é interessante para mim cotas nas universidades, também é interessante cota no mercado de trabalho. E se o governo está tão preocupado com o povo negro assim, que estabeleça cotas proporcionais, no mínimo, nos concursos públicos. E é uma guerra. Isso é uma guerra não só com relação à elite da sociedade, não só com relação ao governo. A própria categoria, pela forma que ela está colocada, pela forma que ela é composta, pode ter uma resistência. Eu estudei pra caramba. E aí vem esse neguinho, só pelo fato dele ser preto, vai ter uma vaga aqui na Justiça Federal? Tá louco? É como se o negro ele pudesse ser tão inteligente quanto esse aparelho de telefone, e só pelo fato dele ser negro, ele teria a vaga garantida, o que não é uma verdade. Né? Isso posto, por que eu achei interessante isso? Não só pelo fato de estar abordando isso na minha monografia, que é a discussão sindicalismo e racismo, como as questões raciais são tratadas pelo movimento sindical, tem muito a ver com o que eu chamo de um grau de violência que é aceitável. Né? Um grau de violência que vira um senso comum, inclusive para nós da classe trabalhadora, que seja aceitável. E isso leva, né, a uma situação onde, falando com o Caê, eu achei tão interessante a paciência do Caê para a resposta da entrevista, coisa e tal. O policial, que hoje é o camarada que está na ordem do dia com relação à violência contra a população negra, ele é apenas a parte que aparece. Ele é a parte que aparece. Né? Ninguém aqui em sã consciência vai, a não ser algumas exceções, e são tantas com relação à população negra, que é um cotidiano normal, o policial não chega de manhã e fala, ó, hoje eu vou fazer isso. Vamos votar aqui, senhor capitão, senhor coronel, o que eu vou fazer na rua hoje? Não tem sequer a democracia burguesa dentro da corporação. Então, há uma estrutura, um processo todo que resulta na ponta do cano da arma do policial. Isso é uma constante há muito tempo. Se a gente pegar o período mais moderno aqui, pegar aqui o período mais, 1900, início do século XX, foi assim com a revolta da vacina. O que era a revolta da vacina, senão um processo de higienização do centro do Rio de Janeiro, onde você ia expulsando as pessoas do centro, e por conta da desculpa de uma epidemia, você vai vacinar as pessoas na marra e vai expulsar. E isso causa uma das maiores rebeliões do século XX do país. Né? Depois você vai ter a revolta da chibata, que é o quê? Você termina a escravidão, mas você tem negros nos navios, em condições de recrutamento fora do normal, nada a ver com essa situação de recrutamento no serviço militar que a gente tem hoje. Né? Então, praticamente, você pegava pessoas desempregadas ou que tinham alguma passagem na polícia e punha na Marinha. E era legítimo que você chicoteasse essas pessoas. Mesmo tendo uma lei sido aprovada um ano antes, em 1889, por exemplo, foi extinto o castigo corporal na Marinha, mas era permitido a essa negrada. Então, como a sociedade tinha lá os marinheiros, sabia que todo mundo era chicoteado, mas é um grau de chicoteamento aceitável. Afinal de contas, a maioria dos marinheiros eram negros e mulatos. Então, a sociedade capitalista, a elite brasileira, ela tem um determinado padrão de comportamento. E quanto mais você se distancia de uma situação paupérrima enquanto classe trabalhadora, mais você tende a se apropriar desses parâmetros da burguesia. E aí acha legítimo. Né? Você trabalha o mês inteiro, cara. Você trabalha o ano inteiro, sofre para comprar um carro, vem um neguinho e toma o seu carro.
morra. Bandido bom é bandido morto. Toda a situação que levou até que o cano do revólver chegasse no seu carro, que você, evidentemente, isso não conta. Não conta o fato da população negra ser excluída do mercado de trabalho. É negado à população brasileira, a parte negra da população brasileira, o direito de vender sua força de trabalho. E, para mim, é muito interessante discutir isso, que em vários eventos de combate ao racismo que eu fui na minha cidade, as pessoas costumavam apontar o dedo para o meu rosto e falar, cara, eu não sei do que você está reclamando. Você tem um carro, você tem uma casa, tem um emprego e ainda estuda. Do que é que você está reclamando? Né? Esse é um momento em que, via de regra, o negro ele fica quase branco. A gente acabou de ver ali o que é ser negro. Né? Faltou ali desempregado, pivete de rua, coisa e tal, escambau 4. Então, tudo de ruim que tem nesse país é negro. Então, se você tem um trampo com um convênio médico, todo final de mês seu salário está lá, não interessa, não estamos discutindo aqui se o salário é uma maravilha. Mas um carteiro, eu sou carteiro, né? O início de carreira hoje, o carteiro ganha R$950. Eu acho que algumas pessoas aqui vão achar isso aviltante, eu também acho. Né? Mas quando você mora numa favela, onde a maioria das pessoas vive de frente de trabalho, mano, você é o rico do bairro. Você é o rico da favela. Então você é quase branco. Se fizer um esforço, dá para levar a família a cada 3 meses numa churrascariazinha barata. Então você é quase branco. Né? Você junta uma moeda, faz um rateio numa família de 5, 6 pessoas para comemorar o aniversário e convidar os amigos. Nossa, que festão. Você é quase branco. E aí, nós temos o problema de algumas pessoas que realmente se distanciam. E isso não é só o Neymar, não é só o Ronaldinho, não. Né? Tem um fator muito interessante dos negros que ganham dinheiro e vai casar com as loiras, que é o seguinte, a televisão. A criança nasce a vida inteira. Qual é o padrão de mulher bonita? Nenhum homem quer casar com mulher feia, a dita baranga que todo mundo fala. Né? Qual é o padrão de mulher bonita? Ela é baixinha? É gorda? É preta? Sotaque arrastado de nordestino? Agora, por que eu ganhei dinheiro e agora tenho que casar com uma mulher dessa? Então, tem alguns problemas, a gente tem que tomar cuidado com essa situação. A criança negra é educada a se apartar disso, se ela não morrer no cano da arma, ou de um policial, ou de alguém que acha que é legítimo fazer essa limpeza. E é interessante você resgatar isso, por quê? Porque os heróis negros que sumiram nesse processo, seja da revolta da vacina, seja na questão da chibata, os que sumiram nos porões não são importantes. Né? Esses não são importantes. Quando a Erundina ainda estava fazendo o reconhecimento das ossadas, que isso pouca gente continuou a ouvir falar, né? Os negros que desapareceram, não há uma participação. Com todos os problemas que tenha ou não sido a guerrilha no Brasil, os guerrilheiros negros não é interessante que faça parte. E aí você tem um mundo que, mesmo num processo revolucionário, você não tem referência negra. Porque a luta de classe ela é homogênea, ela tem uma cor só, ela acaba sendo hétero, branca também, e aí você não discute as especificidades. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, na minha opinião, isso está dentro do que é um grau aceitável de violência. É uma violência você não ter negros no mercado de trabalho. No entanto, a classe trabalhadora, em todo o seu processo de organização, não me lembro de nenhuma passeata. Eu milito no movimento sindical desde 1988, com algumas idas e vindas. Eu não me lembro de ter visto uma passeata pela empregabilidade do povo negro. Uma panfletagem, greve geral, não vamos discutir isso. Né? É como o Wilson falou, se você não tem professor negro, você não tem estudante negro, na faculdade, quem vai pressionar para que haja uma demanda para atender a literatura negra? A mesma coisa no mercado de trabalho. O felizardo, que consegue se inserir no mercado de trabalho, ele vai ter que ser o melhor sindicalista. Ele vai ter que ser o cara acima da média para ser aceito por seus pares e não pode colocar a discussão racial na ordem do dia. Até bem pouco tempo atrás, na esquerda revolucionária, discutir a questão racial dentro da questão de classe era uma questão que dividia a classe. Por isso não deveria ser levado a sério. E não levavam a sério, inclusive, que a classe já estava dividida. É mais ou menos como a questão das cotas hoje. Às vezes você chega numa escola, né? Eu não sou professor ainda, né? Mas vou nas escolas fazer trabalho de combate ao racismo. E você chega na escola e pergunta,
Quem é a favor das cotas, né, e em alguns casos ainda tem que explicar qual é a situação dessas cotas, né, você vê, depois de quebrar o gelo, a molecada levanta a mão. Os garotos, as garotas levantam a mão, e você vai ver que levantam a mão contra as cotas negros e brancos. E aí o senso comum diz o seguinte, porra, está favorecendo o negão, por que que esse retardado é contra as cotas? Porque o que está vindo junto com as cotas? Junto com as cotas está vindo que eu vou assinar um atestado de burrice, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho competência, como o Juninho bem colocou ali. Mas depois que você faz um processo de discussão de todo o processo de exclusão que a população negra passa, a molecada pode não ter 100% de acordo com você, mas se você perguntar, já diminui aqueles que são contrários. A mesma coisa no mercado de trabalho. Por que para mim é interessante estar aqui no Sintrajude? Eu milito numa organização junto com o Dalmo, e a vida inteira eu fico esfregando esse negócio, que a esquerda ela é racista e ela não intervém no processo. E aí, meu amigo, isso é a derrota. Como racista? Esse neguinho está de sacanagem comigo. Né? E aí, como é que você combate o racismo? Pô, uma categoria como a de vocês, que é praticamente, a grande maioria é branca. Alguém se atrever a ir lá e dizer o seguinte, a gente precisa discutir essa questão racial, dá trabalho. Então, você tem que sair de Mauá e vir aqui. Homenagear, porque é uma forma diferenciada. Eu, particularmente, acho que se a Conluta tiver que percorrer o mesmo caminho de combate ao racismo que a CUT percorreu, é perda de tempo. Porque a CUT não fez outra coisa a não ser enganar, fazer engodo e criar alguns mecanismos muito interessantes. Né? Pelé é ícone para os negros, né? Se você jogar uma bolinha bem, você vai embora. Qualquer cantor de pagode ganha dinheiro, agora eu sou um tremendo perna de pau, não canto nada, vou morrer de fome. Né? Então, você não tem referências. E aí é interessante você ter referência. Tem um professor universitário, na Fundação Santo André, eu fiz uma guerra para a contratação de um africanista, porque quem dava aula de história africana na Fundação Santo André era uma professora especialista em ibérica e branca. E eu ainda quase fui preso por isso. Então, é muito difícil você inserir. Ou seja, é uma espécie de violência consentida. É normal não ter professor negro. Então, para mim, tudo bem. Então, você acaba, de certa forma, consentindo isso. A questão da raça e classe também é uma discussão muito interessante. E ela me interessa. Eu também acredito que não há uma forma de você destruir o racismo se você não destruir o capitalismo. Mas essa luta de destruição do capitalismo, essa associação raça e classe, ela é uma associação feita de forma permissionista. O que me é permitido fazer no combate ao racismo? De que forma pode ser moldado o meu discurso para que eu seja um legítimo marxista e um defensor da destruição do capitalismo. Determinadas coisas não são. Determinadas ações não são. Né? Então, por exemplo, discutir fome. Eu acho, discutir, por exemplo, a qualidade da comida, almoço, café e janta, não faz o menor sentido para quem está com a barriga cheia. Mas na favela faz um puta de um sentido, porque às vezes o cara não toma café para almoçar. E aí, conforme eu vou graduando na história, eu vou tendo um emprego, eu vou me afastando disso, me apartando disso. E passo a fazer o quê? Discurso da fome do outro. Discurso do desemprego do outro. É muito tranquilo você discutir o alto índice de desempregos da população negra estando empregado e distante. É uma certa violência consentida. Infelizmente, o capitalismo é assim mesmo, não dá o que fazer. Infelizmente, o capitalismo é assim mesmo. Enquanto a gente não destruir, o negro vai ficar nessa situação. Então, eu quero fazer essa discussão. Como é que a gente avança nisso? Né? Por um outro lado, a coisa mais estranha e mais difícil que eu encontrei na minha vida até agora foi fazer o curso de História. Porque quando você chega lá, você já tem um terreno demarcado. Né? Então, a tendência é você tentar seguir a escola marxista. E aí você encontra alguns problemas. Não dá para ser um negro anticapitalista, marxista, e não ter uma literatura. Você não tem uma literatura de negros marxistas que trata sobre a questão racial. Pouquíssima, bem pouquíssima coisa, e na maioria das vezes não aparece na escola. E aí, você fica naquela situação. A maioria dos negros que dão certo na universidade, salvo raríssimas exceções, caminham para o campo da direita. Por quê? Porque tudo que ele tiver intenção de fazer na esquerda não é revolucionário. De braços com a direita é que ele não vai produzir. Aí, então, o que ele pega? Com relação ao viés de classe, ele pega como se ele pegasse a banheira, botasse o bebê dentro, desse um banho na criança e jogasse água com o bebê e tudo fora. E aí, você não quer fazer isso, não pode fazer isso, e você não tem referência. Então, é uma coisa muito interessante. Eu quero discutir a questão da raça e da classe, mas eu quero ver a parte preta da classe que está ferrado.
E aí, até quando eu vou ficar com um discurso que não contemple integrar ele nesse mercado zoado que está aí? Eu estava vendo uma reportagem um dia dessas de elevador, funcionários públicos federais têm R$ 3.300 de aumento. Não vou discutir se é verdade ou se é mentira. Salário mínimo R$ 4,00. Eu olhei aquilo, cara, e fiquei olhando. Velho, ainda que fosse verdade a situação do funcionalismo público federal, é ele que ganha demais ou o salário mínimo que é mais aviltante ainda? Mas as pessoas tendem a comprar lá, bando de Marajá. É por isso que é muito tranquilo quando o governo faz uma campanha contra o funcionalismo público federal. Marajá, não tem problema perder um pouquinho, não, né? Afinal de contas, coitado do salário mínimo tão pequeno, mas ele também não cresce. E as pessoas absorvem esse discurso. Então, para dar uma continuidade, isso, para mim, na minha opinião, tem a ver com a violência que ela é consentida. E ela vai perdendo o controle. Então, Buiú, você está dizendo que a esquerda é responsável pelo grau de violência que sofre a população negra? Em momento algum eu disse isso. O que eu disse é que eu acredito que a esquerda pode fazer mais. Eu acredito que o movimento sindical pode fazer mais. E eu acredito que as pessoas que estão aqui, que são parte do setor mais adiantado da classe, têm condições de fazer mais do que ser solidário. Tem condições de fazer mais, comprar a briga. Nós estamos numa situação de combate ao racismo que não dá mais só para você ser solidário. Você tem que tomar um partido, você tem que chegar junto. Não tem como. Você está entendendo? Então, esse eu acho que é o grau de comprometimento. Então, quando eu venho aqui numa segunda atividade dessa, do Sintrajude, Sindicef, eu acho que isso aqui é a diferença. Os sindicatos que são base de sustentação da CSP com lutas. A CSP com lutas está traçando um caminho diferente. E que tem que ser para além simples da discussão. A CUT levou 13 anos para fazer a discussão. Continua fazendo a discussão. E para os negros do PT, as cotas universitárias é o upgrade. É o topo das políticas afirmativas. Eu quero trabalhar também, eu quero emprego, quero casa boa, quero o que todo mundo quer. E quando eu estiver em condições iguais, eu também quero destruir o capitalismo. Mas, enquanto não destrói, eu tenho necessidade de uma sobrevivência. Então, romper com o permissionismo. Né? O que é permitido? Né? Então, de repente, montar uma cooperativa numa favela de costura com mulher de ex-presidiário não é revolucionário, mas elas precisam comer. E aí, como é que faz? Quem que vai bancar? O cara que já está mais duro e quebrado do que aquele outro que está tentando fazer? Como é que a gente pensa uma forma de, se você ainda não pode incluir no mercado de trabalho, como que você intervém? Né? Quando tem, eu vejo uma prática racista do meu lado. Puta, olha só, você é uma treva com a derrota. Não pode uma coisa... E continua andando. E aí, quando muda essa situação? Para concluir, que eu acho que está praticamente encerrando o ponto, pegar a questão da própria violência policial. A polícia é uma ferramenta. A polícia é uma ferramenta. E é muito engraçado, porque você costuma ouvir muito que o racismo no Brasil até é ruim, mas ruim mesmo é o racismo nos Estados Unidos, né? Ou no extinto apartheid da África do Sul. Na década de 80 foi produzido um estudo que mostrava a forma violenta como a população negra morria de objetos contundantes, o grau de violência. E os números de mortos, de negros mortos no Brasil, eram semelhantes ao da África do Sul do apartheid. E o racismo é ruim em qualquer lugar do mundo. Mas, se enquanto o racismo norte-americano, que determina o grau de racismo, é o lugar onde os pretos não entram, opa, o Wilson acabou de fazer faculdade, mestrado, doutorado, e não tinha preto lá. Então, na USP não tem lugar para preto. Se você entra num restaurante, façam esse teste. Entra num restaurante para comer e não olhem as famílias de negros comendo, não. Veja a quantidade de garçons negros servindo à mesa. Próxima vez que você for comprar um tênis, veja a quantidade de vendedores negros que vão te atender. Então, a gente começa a perceber que a maioria dos lugares onde você vai ter condições mínimas de trabalhar não é lugar para preto na sociedade brasileira. Então, confirma-se os estudos que o Brasil é o país mais racista do mundo. O que a polícia tem feito agora, ela já fazia também na década de 90, final da década de 80, quando juntavam uma garotada aqui no Parque do Anhangabaú para dançar break, vinha a negrada da Zona Sul, coisa e tal, e a polícia espancava aí no meio da rua de boa. Né? Muita gente já saía de perto, porque perto daqueles pretos, a polícia vem e baixa o pau.
Tem uma pergunta que foi feita na entrevista que o Caê fez comigo que eu achei muito interessante, que é com relação à ligação dessa ação violenta da polícia com relação à questão, porque em 2006 havia uma guerra declarada com relação à questão do PCC por conta do sistema prisional. E aí eu respondi que o que mudou no sistema prisional de 2006 para cá? Praticamente nada. Então, se esse era o motivo do primeiro processo, com certeza, o motivo do segundo. O que tem acontecido é que aquele senso comum de que bandido bom é bandido morto, e aí quem estava do lado e é inocente é só um efeito colateral, tem muito a ver com o resultado da votação que teve o capitão da rota. Né? Então, é muito difícil você eleger um negro socialista, por exemplo, mas é fácil você eleger um capitão da rota. Não tem tanto rico assim para dar tanto voto. Tem um problema na nossa classe. Tem algum problema na parte da nossa classe que a nossa forma de fazer sindicato, a nossa forma de fazer esquerda, a nossa forma de fazer partido não está atingindo. Né? Para você ver a votação expressiva do Telhada, para você ver a invasão dos grupos de extrema-direita na própria internet, para você ver um grupo de pessoas tentando reorganizar a arena, que todo mundo sabe qual é o papel que a arena cumpriu na ditadura militar. Então, quando a polícia sai fazendo essa faxina, tem a ver com as Olimpíadas? Tem. Mas eu trouxe esse dado da década de 80, comparando a mortandade dos negros no Brasil com a mortandade dos negros na África do Sul, para mostrar que a violência contra o negro ela é o tempo todo, ela é constante. Em dados momentos, perde um determinado controle e vira conversa a nível nacional. Vira conversa a nível nacional. Né? Todo mundo já sabe, desde a década de 80, que enquanto, por exemplo, um trabalhador branco ganha R$12 por hora, uma mulher branca ganha R$7 por hora, um homem negro ganha R$5,50. Né? A mulher negra, R$1,70, ou agora 1,7 salário mínimo. E é muito natural, porque o movimento feminista que explode no Brasil na década de 70, e que a mulher vai assumir o seu posto no mercado de trabalho, coisa e tal, a maioria das mulheres que se destacaram na política, seja sindical ou seja partidária, inclusive no campo da esquerda, tinha uma negra cuidando da sua família. E isso é um fato. Agora, vamos continuar nos degradando ou vamos solucionar o problema? Porque eu acho que deixar de contratar a negra para limpar a sua casa porque não é legal e contratar a branca, mantendo a negra no desemprego, não sei se é a solução. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Mas, pelo menos, eu não tenho uma negra em casa. Mas eu tenho alguém lá. E aí, como é que a esquerda pensa isso? Eu acho que a polícia tem aproveitado para poder avançar um pouco mais na limpeza étnica. Né? Recentemente, parece que houve uma conversa informal de que uma lista vazou com a galera que já tinha passagem. Então, se é o Wilson que tem passagem, eu vou passar aqui, tem mais uma meia dúzia de negros, vou completar o serviço e bata todo mundo. Beleza, não tem problema. E, com as obras da Copa e das Olimpíadas, nós temos um problema. Eu ia trazer um curto vídeo para vocês darem uma olhada, que a violência em São Paulo hoje estourou e está na ponta da língua de todo mundo. Mas as obras da Copa estão matando muita gente no Rio de Janeiro. E um grupo de independência está fazendo um vídeo, inclusive, para denunciar isso em escala mundial. Ou seja, o que já era comum, né? Tem jornal que está dizendo que estão reclamando dos que estão morrendo em São Paulo, mas é muito menos do que morreu na Bahia no mesmo período, ou vice-versa. Então, a quantidade que alarme, não a forma. O extermínio do negro ele não se dá apenas no cano de um revólver de um policial. Embora isso é muito comum e relativamente com um grau de aceitação desde que não extrapola. O problema é que extrapolou, né? E agora está na ordem do dia. E só denunciar, compartilhar no Facebook é insuficiente. As pessoas têm que dar a cara a tapa. Quero agradecer mesmo, de coração, ao pessoal do Sintrajude, de todo mundo que colaborou de uma forma direta ou indireta. Né? Porque é uma categoria, de certa forma, com condições um pouco superior do que a maioria dos trabalhadores na periferia, consequentemente, um grau maior de você aceitar esse tipo de discussão.
Porque eu trabalhei a semana inteira e ainda vou num evento para um neguinho botar o dedo na minha cara e insinuar que eu estou numa sociedade racista, quando o racismo é nos Estados Unidos. Tem que ter coragem e tem que estar com disposição para mudar. Vocês estão de parabéns, obrigado pela oportunidade.